Daí, pessoal, mais uma resolução. A respeito do gráfico cartesiano da função real f de x igual a 1 mais logaritmo de x, sendo que o x é maior que zero, podemos afirmar que, letra A, é uma função crescente, é uma função constante, passa pelo ponto 10 e 1, é uma função decrescente ou passa pelo ponto 0 e 1. Letra C passa pelo ponto 10 e 1 e letra E passa pelo ponto 0 e 1. Bom, a função é essa aqui, ó, f de x igual a 1 mais logaritmo de x. Aqui ele me diz, né, que o x é maior que zero para dar garantia da existência da função, já que o x se posiciona como logaritmando, e aqui no logaritmando só pode acontecer de ser um valor positivo, né? Tem que ser um valor maior que zero. Não pode ser nem o zero e nem negativo. Por isso que ele diz, o x é maior que zero, justamente para garantir a existência da função pela posição do x no logaritmando. Ok. E aí, então, eu preciso falar sobre esse gráfico. Uma coisa que chama a atenção nas alternativas é que ele me diz que a função ela é, na letra A, crescente, na letra B, constante, e na letra D é uma função decrescente. Então, em geral, a função ou ela é crescente, ou ela é decrescente, ou ela é constante. Em geral, é isso que acontece. Sendo que, para que a função seja constante, é necessário que eu tenha um formato f de x igual a k, né? Igual a um valor. Por exemplo, f de x igual a 8, né? Que eu tenho uma função constante, eu não tenho presença de variável. Certo? Então, a função constante, nesse formato de logaritmo, somente ela seria realmente constante se o resultado ali daquela operação logarítmica fosse um número real, que não é o caso, já que nós temos ali o x base 10, o x pode ser qualquer número real, o y assumiria também qualquer valor real positivo, enfim. Então a tendência é que não seja constante. Então ou é crescente ou é decrescente. Então a princípio fica-se inclinado a uma dessas alternativas, ou crescente ou decrescente, porque não teria uma outra forma, a não ser que uma lei de função seja estabelecida de tal forma que ela seja com uma parte sendo crescente, uma parte do domínio, né, uma parte do x, um pedaço do gráfico sendo crescente, e um outro pedaço decrescente, ou ainda um pedaço crescente, um constante, um decrescente. Aí a função seria, de certa maneira, particionada em fases, crescente, constante, decrescente, certo? Então teria essa possibilidade que é bem remota, mas teríamos. Então, a princípio, ou ela é crescente ou é decrescente. Então, uma análise assim das alternativas, uma análise bem preliminar. E agora nós vamos para investigar a função propriamente. Então, a função f de x igual a 1 mais logaritmo de x. O que está acontecendo nessa lei? Eu tenho aqui um número 1 sendo somado à função logaritmo de x. Então, este 1 somando na função log de x, o que é feito? Qual é a consequência desse 1 somando na função log de x? A consequência é que a função log de x, olha só, vou colocar aqui, ó, a função f de x, nem vou botar f de x, vou botar uma outra letra aqui, a função g de x igual a logaritmo de x, né? Se fosse a lei sem aquele 1 ali, sem este 1, então botei uma lei g de x igual a log de x, a função g de x igual a log de x, ela sobe uma unidade. Como assim? O gráfico, na realidade, né? O gráfico da função log de x, isso aqui, ó, o desenho dessa parte da função, ela desloca uma unidade para cima, ela é arrastada uma unidade para cima por causa desse 1. Se em vez de 1 aqui fosse 3, arrastaria para cima 3 unidades. Se em vez do 1 ou do 3 aqui fosse menos 2, desceria 2 unidades.
Tá? Então o valor solto ali junto com a função log de x, vai fazer esse movimento vertical, a gente chama de translação vertical. Vai arrastar para cima ou vai arrastar para baixo, é um movimento vertical. Então esse valor aí solto, né, somando ou diminuindo no logaritmo. Ok. Então nós temos aí que a função sobe uma unidade. Bom, outra coisa que eu tenho, analisando agora, vou começar a analisar as alternativas. Letra E. Para deixar esse vídeo, tá, dessa questão bem didático. Eu poderia aqui direto, ó, pessoal, estou vendo aqui que a base é 10, a função é crescente, soma mais 1, letra A crescente. Mataria a questão rapidamente, tá, em poucos segundos. Mas eu quero aqui dar um detalhamento e um aproveitamento didático para o teu estudo, tá? Esse é o objetivo. Então, assim, ó, passa no ponto 0 e 1. Como é que eu verifico se isso é verdade? Bom, lembra que o x é 0 e o y é 1. Então, o que que eu faço? Eu jogo isso dentro da lei da função, ver se realmente isso acontece. Então, f de x aqui, ó, que é o y, eu vou jogar aqui, ó, o y que é 1. Olha só, vou fazer uma substituição. 1 igual a 1 mais logaritmo. O x é 0, né? Aqui, ó, o x é 0, aqui o x é 0, na base 10. Então, aqui eu tenho que 1 é igual a 1 mais. Quanto que é o logaritmo de 0? Bom, o logaritmo de 0, lembra? Nem existe, né? Eu não posso ter aqui, ó, no lugar do x, o 0, porque é logaritmando, o x tem que ser maior que 0. Então, nota que esse ponto ele já está descartado. Ó. Passa no ponto 0 e 1, não. O x nem pode valer 0, o x tem que ser maior que 0. Letra E está fora, né? Essa possibilidade aqui, ó, não existe. Isso aqui não define logaritmo com essa posição aqui de logaritmando com x igual a 0. Então, letra E está fora. Eu consigo botar aqui a letra D. Letra D diz, é uma função decrescente. Não, não é uma função decrescente. Para que a função seja decrescente, olha só, a função logarítmica, tá? A função logarítmica, ela é decrescente quando a base do logaritmo envolvido varia entre 0 e 1, naquele formato. E aqui eu vejo que a base na função é base 10. Como que eu sei? Porque ela não vem expressa, né? Quando não vem expressa aqui, ó, invisível é 10. Então, é uma base maior que 1, portanto, não está entre 0 e 1, não é decrescente. Na realidade, já sei até que a função ela é crescente por esse fato. Beleza, então a letra D também está eliminada. Letra C. Letra C diz que passa pelo ponto 10 e 1. Ó, vou testar esse ponto. O x igual a 10 agora pode? Agora pode. Olha aqui, ó, nessa posição. Pode, então vou testar. Então, ponto 10 e 1. O y, vou colocar aqui para ti, ó, 10 e 1. O x é 10 e o y é 1. Então, vou substituir. No lugar do f do x aqui, que é o y, é 1 igual a 1 mais logaritmo de x, logaritmo de 10. X é 10, logaritmo de 10. Tá, e aí? Bom, lembra, né, que aqui, ó, invisível é 10. Logaritmo de 10 na base 10 dá 1. Por quê, senhor? Vou fazer aqui no rascunho para ti, ó. Logaritmo de 10 na base 10 é igual, por exemplo, igual a m. Como aqui é 10, ó, entra por baixo, volta por cima, por definição. 10 elevado na m é igual a 10. 10 elevado na quanto que dá 10? 10 na 1, né? 10 na 1 dá 10. Então, esse m é igual a 1. Então, tudo isso é 1 aqui. Então, resolvi no rascunho, vou apagar aqui para não ocupar espaço. Então, eu tenho 1 igual a 1 mais, isso, logaritmo de 10 deu 1, 1 igual a 2, 1 mais 1, 2. 1 é igual a 2? Não, é diferente. Então, a função não passa por esse ponto não satisfaz a lei. Ele não se enquadra, não se encaixa, não se adequa à lei. Então, a letra C também está fora. Letra E está fora, letra D está fora, letra C está fora. Letra B,
função constante. Bom, já detalhamos, né? Para que a função fosse constante, esse valor aqui, ó, deveria ser um valor único, um valor fixo. Como eu tenho x aqui, ó, significa que esse valor ele fica variável. Então, o meu y vai se tornar um valor variável. Por causa do x. O x vai mudando essa conta, né, esse cálculo, o y vai modificando. Se o y modifica, a função não é constante. A função justamente é constante quando o y é sempre o mesmo. O y é constante, o y se repete por toda a extensão do domínio. Então, letra D, aliás, letra B também está fora. Essa função não é constante. E aí ficamos só com a letra A. Diz que é uma função crescente. E é uma função crescente? Sim, é uma função crescente, porque assim como a base entre 0 e 1 aqui, ó, define para mim uma função decrescente, a base, vou colocar aqui letra A base maior que 1 define uma função crescente. Então, como a base ali é 10, eu sei que a função é crescente, alternativa A. Para o complemento dessa questão, eu preparei aqui uma lâmina com o gráfico plotado, né, o gráfico representado no sistema cartesiano. Inclusive, eu coloquei a função logaritmo de x e a função 1 mais logaritmo de x. Deixa eu te mostrar aqui para realizar a comparação. Para fazer o fechamento e deixar essa questão bem rica aí, né? Olha aqui, ó. Eu tenho essa função aqui em verde cruzando o x aqui, ó. Na abscissa, cruzando o x no ponto 1, que seria o ponto 1 e 0. Essa função verde, ela é a função, vou chamar aqui de g de x. É a função, vamos dizer assim, mais básica logarítmica, né? A função mais de x. Uma função mais elementar. Uma base qualquer aqui, crescente, tá? Então, aqui eu tenho uma base, ó, que é uma base maior que 1. Eu vou utilizar aqui a mesma do exercício da base 10. Por exemplo, aqui, ó, base 10, que inclusive nem precisa ser expressa. Tá? Então, aqui é o g de x. Então, o gráfico g de x tem esse comportamento, esse tipo de esboço aí. E essa função que está em vermelho é a função que subiu. Observa aquilo que eu te falei, ó, ela sobe uma unidade. Olha só, daqui, ó, olha que legal isso. Ó. Pega a comparação aqui, olha como isso ficou bonito. Eu pego, por exemplo, ó, esse ponto aqui, ó, e pego esse ponto aqui. Observa que tem o mesmo x, tá? Mais ou menos 1,6. E aí, observa essa distância aqui, o que aconteceu com essa distância. Bom, aqui eu tinha 0,2 e nesse ponto eu tenho 1,2. Então, observa que realmente, ó, subiu aqui, ó, uma unidade. De 0,2 passou para 1,2. Então, isso acontece em toda a extensão da função. Aqui também, ó, desde 1, aliás, aqui desde o 0 até esse ponto aqui, ó, aqui também tem uma variação de uma unidade. Então, é isso que acontece, desde aqui até aqui, ó, uma unidade. Então, a função, ela deslocou, né, ela foi empurrada uma unidade para cima. Então, essa função vermelha aí, eu vou colocar também em vermelho, é a função f de x, 1 mais logaritmo de x. Aqui, ó, esse 1 é que fez essa função realizar esse deslocamento, nesse arrasto de uma unidade para cima. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.